Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Bom dia para você, Riva! Bom dia para você, ouvinte da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Tudo bem? Que bom! Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Fechando as cortinas da vida. Paulo foi o maior pastor, teólogo, o maior missionário e também o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, Acaia e também da Ásia Menor. Ele enfrentou açoites, prisões, naufrágios e apedrejamento. Mas jamais perdeu a doçura, nem deixou de glorificar a Deus no sofrimento. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18, Paulo fala que seu passado foi marcado por combate, perseverança e fidelidade. Ao enfrentar seu presente, afirma que não é Nero que vai lhe matar, mas ele é quem vai se entregar. Ao vislumbrar seu futuro, ele está seguro de que a recompensa divina já está preparada para ele. Paulo está no corredor da morte, na antessala do martírio. Está fechando as cortinas da vida numa masmorra úmida, fria e insalubre. Não havia mais esperança de liberdade. Deus não o pouparia mais da morte, mas o libertaria através da morte. E é exatamente nesse contexto que Paulo, o veterano apóstolo, compartilha conosco seus sentimentos. Paulo não está apenas preso, mas também só. Ele precisa de Deus, mas também de gente ao seu lado. Por isso ele roga a Timóteo para vir estar com ele. Pede a Timóteo para trazer Marcos, o mesmo Marcos que ele um dia dispensara. Paulo anseia por comunhão e relacionamento. Deseja ter alguém do seu lado antes de morrer. Talvez você esteja assim, se sentindo só. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Paulo diz que Demas, por ter amado o presente século, o havia abandonado. Aquele que um dia caminhara com ele e fora seu cooperador, agora abandona suas fileiras. Quando mais Paulo precisa de ajuda e companheirismo, Demas o deixa só. Quando mais Paulo está focado no céu, ansiando pela era por vir, Demas ama o presente século e dá as costas para Deus. Paulo enfrenta no final da vida a amarga realidade da traição. Alexandre, aquele latoeiro, causou-lhe muitos males. Os estudiosos afirmam que foi esse indivíduo que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Alexandre não perseguiu apenas o pregador, mas também a pregação. Ele atacou não apenas o mensageiro, mas também a mensagem. Mesmo o maior missionário da igreja cristã não é poupado de enfrentar, já no final da vida, a dolorosa realidade da traição. Paulo foi o maior líder da igreja cristã no primeiro século. Nenhum imperador exerceu tanta influência na história como ele. Mas esse homem chega ao final da vida sem aposentadoria, sem casa para morar, nem mesmo roupa para vestir. Ele pede a Timóteo para trazer-lhe seus livros, pergaminhos e até mesmo a capa. O inverno estava chegando e ele não suportaria as baixas temperaturas de Roma, enfurnado naquela gélida masmorra. Paulo não tem luxo e está privado até mesmo das coisas essenciais. O velho apóstolo enfrenta mais um golpe doloroso no final da vida. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Antes, todos o abandonaram. Aquele que investira sua vida na vida dos outros, agora, quando precisa de uma palavra a seu favor, vê a sala da audiência vazia,
pois todos o haviam abandonado. Antes de sentir-se desolado com a ingratidão dos homens, Paulo afirma que Deus o assistiu e o revestiu de forças. Antes de tombar no cadafalso romano, o veterano apóstolo ergue os olhos aos céus e diz: Ao Senhor Jesus seja a glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Há muitos momentos em que nos sentimos sós. E tudo o que gostaríamos de fazer é conversar com alguém e contar tudo o que estamos passando. Uma vez eu ouvi um rapaz dizer que na época em que ele estava fazendo o seminário de teologia, ele começou a fazer um estágio em um asilo de pessoas idosas. Conforme ele ia conversando com aqueles senhores e senhoras, sempre chegava um momento em que todos os pacientes diziam o quanto estavam sofrendo com a solidão. E a maioria se perguntava se alguém se lembraria deles quando morressem. Eu fico imaginando a dor daquelas pessoas que tiveram uma vida ativa no passado e agora vivem sem esperança de dias melhores. Mas, infelizmente, nós sabemos que não são apenas os idosos que se sentem sozinhos e esquecidos. Muitos de nós também nos sentimos tristes, abandonados por causa das circunstâncias da vida. Em alguns momentos parece que essa dor nunca irá passar. E nós sabemos que não há um remédio vendido na farmácia que possa curar a dor na alma. Quando lemos a Bíblia, encontramos no Antigo Testamento a história de José, que teve um sonho maravilhoso vindo de Deus, em que ele seria honrado no meio da sua família. Mas parece que sua vida sempre caminhava na direção oposta, era o contrário. José enfrentou as piores lutas que alguém possa imaginar, sendo desprezado por seus próprios irmãos e vendido como um escravo a preço de nada. O tempo foi passando e o seu sonho se tornava cada vez mais impossível, pois quando tudo parecia ter se acalmado, José foi acusado injustamente de abuso sexual pela esposa de Potifar. Um absurdo. José então passou longos anos dentro de uma cadeia, preso por um crime que não cometeu e sem direito à defesa. No presídio, ele dividiu a cela com um homem que havia sido copeiro do rei. E certo dia Deus o revelou que aquele homem seria liberto e voltaria a trabalhar para o rei. Então José fez um simples pedido a ele, que quando ele estivesse junto ao rei, que ele mencionasse o seu nome. Mas não foi isso que aconteceu. O copeiro se esqueceu de José. Alguma vez você já se perguntou por que os filhos de Deus passam por tanto sofrimento? Por que José, assim como Paulo, enfrentou tantas lutas e solidão durante a vida, se eles eram homens bons que só queriam agradar a Deus? Por que nós somos ignorados justamente quando precisamos da ajuda dos outros? Essas perguntas parecem nunca ter uma resposta concreta. Mas se você continuar lendo, acreditando, ouvindo o que aconteceu com José, você verá que ainda que ele estivesse sozinho, ele não estava só. Deus, no momento certo, honrou a vida de José e fez dele o maior líder da sua época, se tornando governador do Egito. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando que nunca irá ver os milagres de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja se sentindo muito só, muito sozinha, mas eu venho te dizer, você não está só. Deus está aí do seu lado de uma forma muito especial. Você não pode vê-lo, mas pela fé você pode falar com ele. Então o próprio Deus, na presença do Espírito Santo, irá consolar o seu coração. Jesus está sentado à direita de Deus e as suas orações, meu irmão, minha irmã, chegam ao trono do Rei sem nenhum bloqueio. Pois Jesus não somente é o seu Salvador, mas também o seu intercessor. Em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, está escrito que ele intercede por você e geme a sua dor, justamente nos momentos mais difíceis. Claro, você tem falhas, eu também, mas Jesus é perfeito. Você comete pecados, mas Jesus nunca caiu em uma tentação sequer quando estava aqui na terra. Por isso ele pode mudar a sua vida. Ele não está com seus olhos ou ouvidos fechados. Ele sabe de tudo o que se passa no seu coração. Então, quando você se sentir sozinho, sozinha, não se desespere nem queira tentar preencher o vazio com aquilo que não preenche.
Apenas lembre de descansar na promessa de que Jesus está com você para sempre e no tempo certo Ele virá alegrar o seu coração, dando forças para você vencer qualquer obstáculo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão.